Oi, gente, boa noite. Nós estamos aqui para mais uma live, aguardando as pessoas chegarem nas nossas lives de terças-feiras, às 20 horas. Aguardando aí a chegada. Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Oh, minha amiga Janaína, não acredito que você veio aqui. Já sei que é rapidinho, né? Que você deve estar entrando e tá saindo para dar sua aula. Gente, quando que a gente vai conseguir fazer um curso da outra, hein? Muito bom te ver aqui. Um beijo, linda. Também tô com saudades de você. Vamos nos falar. Vou te ligar, tá bom? Bem-vinda. E a nossa convidada já chegou. Fico muito feliz de ver as pessoas entrando, chegando aqui na nossa live. Bem-vinda, Mirella. E a gente está aqui com uma convidada muito especial. Quem tem acompanhado a gente nesses últimos tempos, desde o início, gente, tô um pouquinho rouca. Desde o início do ano, a gente começou esse nosso lugar de lives às 8 da noite, nas terças-feiras. Oi, querida! É muito gostoso a gente ver as pessoas entrando. E muito bom ter vocês aqui, né? A gente, como estava falando antes, a gente começou essas lives desde o início do ano para falar sobre saúde da mulher, sobre gestação, sobre parto, movimento, tudo que a gente gosta e quer compartilhar com todo mundo. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Kira, que é enfermeira obstétrica. Cadê ela aqui? E a gente vai falar sobre gestação em movimento. Espera aí que eu tenho que chamar a Kira. Cadê você? Ela tinha mandado uma coisa. Aqui tá ela. E essa nossa convidada de hoje, eu admiro muito o trabalho dela. Que bom! Olá! Olá! Que delícia te ver! Que saudade, gente, dessa mulher. Boa noite também. Saudade daquelas aulas incríveis de barco viking que a gente fazia. Gyrotonic, trabalhando no Gyrotonic. Exatamente. E, Ai. nossa, é muito bom. Então, gente, essa é a Kira. Kira Jung, né? É Yang, como Young. Ela é muito é chique, de gente. Ela é uma. jovem, de jovem. Ela é muito chique. Bem-vindos todo mundo, Jackson, Vilma, sejam bem-vindos. E a gente está aqui para falar gestação em movimento. E eu convidei a Kira porque a Kira, além de ser uma amiga querida e uma mulher muito especial, a gente convidei a Kira para falar de gestação e movimento porque a Kira é bailarina e depois se tornou enfermeira obstétrica, tem acompanhado muitos partos nesse Rio de Janeiro, muitos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de você, né, Kira? Sua relação com o movimento, sua questão, né, com a dança e essa passagem para trabalhar com parto. Ah, então, primeiro, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Valéria. Fico muito honrada. Então, eu comecei a olhar para o corpo grávido a partir do meu encontro com o meu corpo na Angel Viana. Eu fiz a formação na escola
E nesse tempo eu fiz dança do ventre. Eu estudava dança do ventre. Uhum. E, e eu fui uma adolescente como tantas, com mil questões corporais. Sempre fui uma mulher alta, com quadril, com peito e barriguinha. Então eu sempre me sentia meio fora do padrão. E com a dança do ventre eu descobri um outro universo, né? Um universo do redondo, do circular, do fluxo, aonde a barriga, né, era a fonte de tudo, né? E então isso tocou o meu corpo sensível, né? E à medida que eu fui mergulhando nesse universo, eu falei, gente, mas isso aqui é totalmente viável para um corpo grávido. Isso vai ser fantástico, porque respiração, você trabalha muitas coisas dentro da dança do ventre, né? Toda a consciência da pelve, enfim. Aí só uma enfermeira parteira, né, para fazer essa conexão de dança do ventre com o parto, assim. Eu, no meio do processo criativo da Angel, eu fiz esse link. Então, a partir daí, eu comecei a ter algumas aproximações com pessoas que trabalhavam com parto. E conheci uma grande mestra minha, pessoa que me colocou dentro desse caminho, que foi a Marielanda Lima, né, enfermeira obstétrica, uma das primeiras enfermeiras obstétricas a dar assistência ao parto domiciliar, junto com a Heloísa Lessa, né? E aí eu fiz um curso em Niterói, na Casa de Parto Nove Luas, com a terapeuta ocupacional Lúcia Pires e a Vânia, que é fisioterapeuta. Elas tinham uma casa de parto há 20 anos atrás, aqui em Niterói. Nossa, essa casa tem história, né? Nossa, essa casa, nasceu muita gente aqui na casa de parto. E era uma casinha linda em Santa Rosa. E quando eu fui fazer uma transição profissional, eu sou cheia de transições profissionais, vim morar aqui em Niterói e fui procurar essa casa de parto porque eu queria oferecer meus serviços à casa de parto com dança do ventre para grávidas. Eu cheguei lá, não tinha mais casa de parto, só funcionava a parte de cursos e consultório. E a moça me ofereceu, olha, já tem uma moça que dá aula aqui de dança do ventre, mas tem um curso que vai começar para profissionais que queiram trabalhar com gestantes. Era um curso de 9 meses. Ai, foi um mergulho maravilhoso, né? Porque a gente estudava os aspectos sociais, políticos, emocionais, fisiológicos, né? Do acompanhamento de uma gestante, parto e pós-parto. E eu fiquei completamente fascinada e meu trabalho final foi as parteiras tradicionais. Que lindo isso. Não, foi muito transformador, né? E eu sempre fui muito estudiosa, assim, interessada e curiosa. E no final eu lia todos os livros, eu fiquei muito entusiasmada. E aí, no final do curso, elas falaram assim, olha, Kira, você tem por tudo que você faz, né? Porque eu já trabalhava com massagem, a parte toda corporal,
elas falaram, você tem tipo o estilo doula, você pode ser uma doula. Aí eu falei, gente, o que é doula? Ela falou, doula é a pessoa que trabalha um acompanhamento, trabalha com conscientização. Geralmente são pessoas que trabalham com o corpo, né? Faz um trabalho corporal. E eu falei, gente, eu sou doula, eu já me autodenominei. E, e assim, como uma boa... não. E como Ariana sempre, né? Ariana com Capricórnio, eu falava, passei anos da minha vida tendo que me explicar o que era doula, que ninguém sabia o que era doula. Bem, aí eu fui caminhando, porque a gente veio falar de movimento e gestação, né? Então eu poderia brincar que é o movimento da gestação no Rio de Janeiro, né? O movimento da humanização da gestação e do parto e do pós-parto, né? Então, esse movimento já acontecia isso há mais de 20 anos. Eu comecei a acompanhar a Marilanda nos partos domiciliares. E aí é paixão. Quem trabalha com parto sabe que abre uma portinha. É uma coisa muito especial. Na realidade, eu acho isso, né? Assim, vendo mais a tua história, né, Kira? A situação de já trabalhar com esse feminino, né? Que foi essa coisa de trabalhar com esse feminino, com essa questão da pelve, da dança do ventre, que é uma dança de fertilidade, né? Sim. De fecundidade. Sim. E aí, com essa dança de fecundidade, com seu aspecto corpóreo, você ir para esse caminho de uma mulher grávida, conhecendo os seios, conhecendo a barriga, tocando e mexendo essa pelve e indo para esse corpo em movimento mesmo, né? Que esse primeiro contato seu, eu sei disso, por isso que eu chamei para falar sobre gestação em movimento, foi toda essa questão corpórea e que dentro dessa questão corpórea você entrou de cabeça nesse movimento do parto humanizado no Rio de Janeiro. E é muito lindo uma história que eu fui estudar, então, na época toda, mitologia, né, história, né, da dança do ventre. Procurei uma professora de história da arte, né, oriental. E tinha uma história seguinte, porque a gente está falando dessa dança do ventre antes de Cristo, né? É uma coisa muito ancestral, né? Sim. Então, era uma cultura toda voltada para esses saberes femininos, mas de um lugar muito secreto das mulheres, né? Os homens não participavam, os homens estavam fazendo outras coisas, né? Então, como esse legado do saber da dança do ventre os movimentos do ventre era para ajudar as mulheres a passar pelo trabalho de parto, porque era uma dança da deusa. E essa dança da deusa, se a mulher se dedicasse, oferecesse a dança à deusa, ela sairia viva do trabalho de parto, né? Porque uau, que lindo. Eu não sabia disso. Bem, vocês vão me pedir referência, eu não vou lembrar, gente. Vai ficar como uma tradição oral, uma coisa que eu ouvi da professora anos atrás. E aí é isso. Então, eu acho que faz muito sentido. Faz muito sentido. Então, eu trabalhei muitos anos com grupos de gestantes e o meu trabalho sempre foi consciência corporal e dança, e a dança oriental e a dança do ventre, né? Como instrumento para acessar essa consciência, né? do corpo, né? E o corpo feminino grávido, ele sofre realmente não só o corpo, mas o corpo emocional, o corpo psíquico, né? Ele se expande, ele dilata, né? Ele tem uma expansão.
E esse é um momento muito específico, né, da vida da mulher, essa transformação corporal tão forte, né, tão rápida, né, porque na adolescência a gente passa anos, né, tipo de bebezinho para criancinha, de criancinha para uma criança maior, é um processo mais gradual, né? Na gestação, em 9 meses, você mudou toda a forma, né? Não só física, como internamente também existe um amadurecimento aí nesse processo, né? Então, a poética aí da dança do ventre, dos elementos, né? Você dança todos os elementos na dança do ventre. Ele é um caminho, né? Do Também de feminino. consciência. E do Sim, feminino nessa pelve, né? Porque é isso. Eu falo muito que as mulheres, assim, que a gestação é um momento de muita intensidade, né? Eu acho que fica tudo. exatamente. Você fala muito da expansão, eu vejo tudo é muito, né? O corpo É, e normalmente é como uma flor desabrochando, né? Porque não é só esse corpo físico, esse corpo emocional, esse corpo psíquico, esse corpo energético, esse corpo é, espiritual vai mudando esse corpo social, né? sim, E aí, sim. como que você, em pouco tempo, com pouco suporte, porque quando a gente expande, muitas vezes a gente derrama, né? Exatamente. Então, como que você Sim, se expande e como que você ajusta essa contenção com expansão, para não ter esse desandado doce, né? uhum, Esse sim, ferver do leite demais. aham. É, é a própria vida, né? É, Como é que você se permite espontaneidade e também dá conta das coisas práticas da vida, né? Como que você se permite se apaixonar e manter um relacionamento ou estar sozinho, né? Eu acho que a gravidez ela traz muito esse movimento, né? E eu acho que o corpo grávido ele passa por vários momentos de expansão e pausa, né? Desde a concepção, né? E foi uma parteira, uma midwife inglesa, que eu ouvi falar lá no Ciaparto, em 2017, e ela falava das forças embriológicas, que eu acho que é muito válido aqui, né? Porque a mulher, ela chega num momento, né? É uma questão, né? Ela pensa, gente, será que eu vou suportar? Será que eu vou conseguir realmente me entregar a um processo tão intenso, né? Como se você tivesse que se preparar para esse evento. Não que você não tenha que se preparar, mas acho que esse preparo é mais intelectual, cultural, né? Porque a gente está inserido dentro de uma cultura e isso vai permear e atravessar nossos corpos, né? Obviamente, mas existe um processo de expansão e pausa desde a concepção, sim, sim. Porque né? Então, existe essa concentração, essa inteligência corporal de formação de um corpo e transformação de outro, né? Que contém, e uma pausa para crescimento. Né? E o trabalho de parto é exatamente isso, né? A pausa é o grande segredo do trabalho de parto. porque a gente fica falando só de movimento, né? E na realidade, lógico que a gestação, que a vida é movimento, que a gente está
constantemente fazendo, mas o universo ele está numa expansão e contração. Expansão e Sim. contração. Uhum. Né? Então, ele tem um recolher, que é essa pausa que você está falando, né? Exatamente. Está dentro do trabalho de parto também. Para você gerar alguma coisa, você não pode só ir. Você tem que concentrar a força para poder gerar. E a gente até falou um pouquinho antes, né, dessa ideia que eu vejo as mulheres tendo, assim, de que começou a contrair, ela precisa se movimentar, ela precisa ficar na bola, ela precisa se movimentar. E isso é um equívoco, né? Isso ele vem do livro lá, Parto Ativo, que vem também dentro de um contexto, de uma época, né? A autora estava dentro de um contexto hospitalar e é muito válido o livro, eu gosto do livro, mas a gente tem que desmistificar aí um pouco. Ela não está falando que você tem que se movimentar, ela está apontando para uma oportunidade que todas as mulheres devem ter de estar livres de se movimentar dentro do lugar onde elas vão parir, não deitadas, né, de barriga para cima ou tipo presas por mil coisas, né? Que isso é um padrão, né, da assistência em muitos lugares, né? Ainda hoje, é por isso que a gente trabalha, né? Trazendo essa consciência. Então, eu vejo mulheres que passam um trabalho de parto inteiro deitadinha. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito angustiada, porque eu achava que eu tinha que movimentar a mulher. E eu aprendi com a Cláudia Ortoff, que é a outra parteira também da origem aqui, da assistência ao parto domiciliar. Ela ficava assim, faz nada. E eu botando meu pezinho no chão, ficando ali na presença e observando, né? Porque a gente precisa observar. Então, era um parto em janeiro, que era um parto, então, um calor, numa casinha pequenininha, com um ventilador, todo mundo, tipo, derretendo. Obviamente, ela encontrou o lugarzinho dela ali, de ladinho, deitou e ficou. E ela mesma falava assim, mas Cláudia, eu não tenho que levantar, eu não tenho que movimentar, Cláudia, não, faz o que você quiser. Ela só levantou para botar o bebê para fora. E eu vejo muito isso, porque o trabalho, o jeito que eu trabalho e as pessoas com quem eu trabalho, nós trabalhamos dentro dessa proposta de deixar a mulher escolher a posição. A gente vai entendendo, né, que ela está fazendo uma busca de um suporte, de um conforto que ele é interno. Sim. Né? Eu comento muito isso com as minhas mulheres, assim, né? Com quem eu dou aula e tudo mais. Eu mostro, eu falo, olha a possibilidade, toma consciência da sua pelve, percebe o que ela pode fazer, ela vai mexer no parto, e o parto, para mim, é um lugar de movimento nesse sentido, que o bebê está encontrando o lugar dele e a pelve está se ajustando. Mas eu não posso dizer para a mulher o que ela vai fazer. Eu tenho que deixar ela livre, porque é uma dança íntima dela com o bebê. E eles têm que encontrar esse caminho, não sou eu, né? Não é a gente que está de fora na assistência. Exatamente. Eu digo mais, eu hoje eu acredito, eu intuo e tenho, muitas vezes eu tenho certeza, outras eu fico assim, ai, não, será realmente? Mas a minha intuição me diz que quem nasce é o bebê. Sim. É o bebê, gente. A gente bota muito na conta da mãe.
É o bebê que sabe, ele tem uma rota interna. Esse corpo que está ali, né, um feto Homo sapiens, gente, é muito tempo, são mais de 14 mil anos. Você acha que o cara é frágil? Não. Não, Não. é um corpo muito, muito, muito forte, Sabe? com muita orientação, né? Ele tem uma rota, ele, durante um bom processo da gestação, ele fica transverso, depois ele se orienta, né, para várias posições, ele está dentro de uma bolsa de água, né, onde ele se sustenta, né, a água sustenta o corpo dele para ele se deslocar com o dorso para frente, para trás, para o lado, bota a cabeça para cima, bota a cabeça para baixo. Então, esse entorno, aí a gente pode começar a falar um pouco sobre esse entorno, né? Que corpo é esse, né? Quais são as tensões, né? Desse tecido mole, né? Do grande, maravilhoso Willy Pessoas, como que essa raiz, né? Esse grande músculo tão espiritual, né? Tão poderoso, né? Se ele está alongado, se ele está contraído, né? O que isso vai... Eu sempre penso também num tecido, né? De uma roupa, né? Porque hoje em dia a gente não vai mais na costureira, né? A não ser que você vá casar, né? Acho que é a única experiência no casamento que a pessoa vai fazer prova de roupa. E como eu te falei, eu já trabalhei com muita coisa, né? Então, eu fui figurinista durante muitos anos. Trabalhei com cinema, trabalhei com televisão. E eu trabalhava muito com os costureiros, né? Então, projetava roupas, fazia época. Então, a gente tinha que, né, vai ajustar, aí você puxa o tecido aqui. Então, você sabe que um tecido emaranhado, você precisa saber aonde que você vai esticar para ter o caimento. Eu acho que é um pouco isso, né? Eu acho que a gente pode usar um pouco essa analogia de quem está trabalhando o corpo feminino, o corpo da mãe, né? Permitir essa inteligência. A pelve, é um fascínio, né? A pelve. O corpo, né? Eu adoro, eu sou apaixonada pelo giro, né? Pelo barco viking, nessa possibilidade das viagens, da aula da Valéria. Eu saía sempre que nem um avatar, eu saía, tipo, sei lá, uns 5 centímetros mais enorme, isso é enorme, assim, né? E eu acho que essa possibilidade que a gente usa pouco, né? Os ombros, né? Essa parte de cima, tudo que é redondo, né? Os acetábulos, o que encaixa, todos os espirais do corpo, os contralaterais, o de trás para frente, né? O posterior para o anterior, os ligamentos de sustentação, que hoje em dia todo mundo já ouviu falar, né? O spinning babies, né? Que é bem famoso, né? Sim. Mas ela teve uma grande sacada no sentido de, enfim, ela é uma norte-americana, é uma midwife norte-americana que tem formação em osteopatia, né? Sim. E realmente ela teve oportunidade de fazer um grande namoro com casamento, um namoro muito bacana ali, porque ela realmente conseguiu traduzir e pensar e levar para o mundo um jeito de pensar, né, como que esse bebê
está dentro da pelve. Que organização é essa, né? Isso é maravilhoso, né? Só que eu acho que a gente essa oportunidade de fazer um trabalho corporal na gestação, né? Que é isso que você está falando, trabalhar a pelve, deixa a pelve entrar, a experiência é a mais importante, não adianta você ficar na teoria se você não tem prática, ou não tem uma experiência vivida no seu corpo, na sua psique, na sua emoção, na sua, né, não se deixar atravessar por aquele movimento, né? Tô muito louca? Fiquei louca de repente? Não, mas é isso, né? Porque, gente, pensa bem, assim, eu acho que a aula de girotônica assim, a minha experiência com o giro foi um barco viking. Então, vocês têm que entrar, assim, só para saber que é essa pessoa que está falando aqui. Então, é essa experiência. Você dá a oportunidade de entrar dentro da sua pelve para que ela no parto, porque o corpo, como diz a mestra Angel Viana, Angel, ela falava pra gente na aula, vocês não precisam, o corpo é que leva a gente na vida, ele que é a grande bússola, ele orienta, ele vai te dizer se tá ruim, se você tem uma sensação muito ruim no lugar, ou muito boa. Então, ele é o norte, é o corpo que te leva para a sua vida, ele que te faz aproximar ou se afastar. Lindo isso. Uhum. E é isso no parto, né? Eu acho que muitas vezes, quando a gente está falando de parto, que a gente está falando de todas essas camadas, de todos esses corpos, e a mulher não tem esse contato com esse íntimo, com essa potência, né? Do próprio corpo, da própria pelve, dos tecidos internos. Se a mulher não tem esse contato de se interiorizar e entender que esse corpo vai levar ela para o caminho certo, que aí é confiança também no próprio corpo, né? Que eu acho que muitas vezes a gente não tá com confiança nele, ela se perde nesse trabalho de parto. Então, é importante a gente muito mais do que falar faz isso, faz aquilo, é dar esse antes, né? Esse antes do parto é fazer essa mulher se descobrir nesse redondo, nessa espiral, né? Nessa possibilidade de ir e voltar para onde ela bem entender, dessa experiência livre, porque parto é liberdade de movimento. Isso é lindo. Eu também sempre tento sentir aonde o bebê está no trabalho de parto, né? Porque, assim, é claro, se uma mulher tem afinidade em trabalhar seu corpo e oportunidade, uau, isso ela vai ter um ganho pessoal, porque ela vai ter prazer com aquela atividade, né? Seja ela qual for, né? Sim. Mas a gente está sobre a Terra há milhões de anos, então, assim, a gente também pegando esse fio que é o bebê, é esse bebê de mais de 14 mil anos que vai nascer com um corpo que tem né, a propriocepção, ele está apoiado dentro de uma pelve, ele encosta no útero, ele tem lugares mais apertados, lugares mais expandidos, né? Lugares que ele tem mais água para ele poder mexer a cabeça, outros não. Se essa bolsa miniótica ela tá forte com água, esse bebê consegue se deslocar e ele, durante o trabalho de parto, ele vai estar com a cabecinha dele em contato com a pelve interna da mãe, que é cheia de, né, musculatura e proprioceptores. Sim.
E nesse encontro a mulher vai entendendo, né? Eu me lembro quando eu vi pela terceira vez um movimento que a mãe fazia quando nascia um bebê com procedência de mão. Obviamente, eu só entendi que poderia ter alguma coisa a ver aquele movimento depois que eu vi 3 vezes o movimento. Que é uma procedência de mão é quando o bebê vem com a mãozinha assim, né, no rosto. Então, eu começava, o padrão, eu vi que a mulher ficava numa posição e a pelve dela fazia um movimentinho assim, de lado. Uhum. E ela só ficava naquela posição. Ela fazia para um lado, né, que são esses movimentos assimétricos, né? De inclinação. Uhum. Que vai dando... Né? Isso é muito interno, isso é de músculo para a cabeça do bebê. Não entra muito racional, não entra nada de racional. Aliás, outra coisa que eu percebo, quando a mulher realmente consegue entrar nessa fisiologia do corpo, quando ela está no corpo mesmo, que algumas pessoas chamam de partolândia, é o termo mais conhecido, né? Que é a partolândia. Mas eu acho que é muito selvagem isso, porque é um bichinho que fica. Elas não têm consciência depois. Você vai perguntar, uma vez eu acompanhei uma pediatra, menina ótima, super consciente, e ela chegou, estava dilatação total, o bebê estava progredindo, mas chegou um momento que não descia. Aí uma das médicas falou assim, olha, vamos sair todo mundo, vamos deixar a Kira com a mulher. Isso é muito clássico, assim, né? E aí eu fiquei com ela, aí ela estava com uma chuquinha, eu tirei, deixei o cabelo super solto, fiz uma boa massagem ali na pelve e aí ela foi entrando, ela foi ficando de 4, eu fui trabalhando com ela ali, ela virou um ser. Pariu, né? Chegou um momento, eles chegaram, ela entrou, sentou na banqueta que ela quis, pariu. Quando foi no pós-parto, eu tava super, né? Porque eu falei assim, cara, descobri a pólvora, eu acho que se eu fizer isso, né? Eu fiquei muito feliz com aquele momento de conexão. E aí eu perguntei para ela, né? E aí, me conta, como é que foi para você aquele momento que aconteceu isso? E ela falou assim, hã? Eu falei, aquele momento, aquele, lembra? Aquilo que a gente viveu juntas, que a gente... Aquilo, assim, parece assim, tipo, né? Como assim? Eu vivi isso sozinha? Ela, não, eu só me lembro quando todo mundo saiu e depois quando todo mundo voltou. Deu uma amnésia total. Ela, é isso. Sim. É isso que acontece no parto. Muitas, né? Se você for perguntar para as mulheres que tiveram a oportunidade, que também isso é uma coisa importante de dizer, gente. Não tem como você saber como vai ser seu parto. Você pode só desejar. E o máximo que você pode fazer nisso é escolher com quem você vai estar nesse momento e ter confiança dessas pessoas, né? De proteção, de liberdade, de filosofia, enfim, é isso. Porque chega ali, você só vai saber do seu parto depois que você tiver. Isso não é uma conquista de merecimento. Isso é uma coisa que me deixa um pouco angustiada, né? Porque eu tô no movimento
de parto humanizado há 17 anos, né? E antigamente, assim, para ter um parto domiciliar, para ter um parto humanizado, a mulher tinha que farejar a gente. Farejar é ótimo. Ela tinha que farejar, ela tinha que ir lá pelos instintos dela achar a gente no Rio de Janeiro. Não era fácil, né? Então, nesse trabalho também, que muita coisa se abriu, hoje é mais fácil, existem muitas equipes, existe uma oportunidade maior de você ter um bom encontro para o seu parto hospitalar ou domiciliar. Isso é uma grande conquista. Mas eu acho que existe para o movimento um sequestro que as mulheres estão... só o parto vaginal sem anestesia serve. Isso, para mim, é uma estagnação do movimento, por exemplo. Isso é o oposto que seria, né, a fisiologia de um processo de nascimento, né? Hoje em dia, quando a gente... eu comecei a me questionar, que muitas vezes falam assim, fulana teve um partaço. Eu comecei a pensar, partaço para quem? Porque o parto é um movimento muito intenso, né? Então, às vezes, aquela mulher ela teve um parto que foi todo dentro de todas as expectativas, mas ela não teve uma boa experiência. E aí? Foi partaço para quem? O que é um partaço? Eu posso dizer por mim que eu não... me policio muito em não ficar categorizando partos. Existem partos mais trabalhosos, né? Porque o bebê ele precisa encontrar o caminho dele. É ele que está encontrando o caminho dele. E partos que você vê que o bebê tipo conseguiu fazer ele progrediu dentro da pelve. Não é merecimento da mãe, não é porque você é uma pessoa boa, uma pessoa gente boa, uma pessoa que fez aula disso, aula daquilo, aquilo outro, que não sei o que, não sei o que lá, que você vai ter aquilo. Não é. Não é por causa disso. Então, eu até queria tocar num ponto que você até falou, né? Eu coloco muito para as mulheres que o trabalho de parto é uma dança a dois. E como uma dança de salão, a gente tem o cavaleiro e a dama. E quem leva o parto é o cavaleiro. E quem leva para mim o parto é o bebê. O bebê é o cavaleiro o cavalheiro do trabalho de parto, né? E a gente entra nesse lugar que você até já comentou nessa live, que eu vejo que é um momento que acontece uma trava. Que é isso, a mulher falou, ok, eu mexi, eu fiz, eu dilatei, eu dilatei, tô com dilatação total, meu colo apagou, mas meu bebê tá alto. E aí ela entra em parafuso. Porque, assim, a minha parte eu fiz. E aí começa a entrar a ansiedade. Porra, mas o bebê não desce, mas o bebê não desce, mas o bebê não desce. Porque é o trabalho dele. E até que ponto você está esperando esse bebê fazer o movimento dele? Porque senão a gente fica muito nesse lugar onde o foco central é a mulher que está fazendo o negócio. E que isso pode virar uma opressão para ela. Sim, perfeito. Perfeito. Essa colocação é perfeita. Sim. Porque não é só ela. O trabalho de parto não é só ela, né? Então, assim, não adianta... eu dilatei toda. Mas beleza. Agora deixa esse bebê descobrir o caminho. E muitas vezes o bebê tá ótimo. Ele tá com um ótimo batimento fetal. Só que ele tem tempo dele. Exatamente. Pois é.
tem muitas coisas sobre o movimento, né, questões tipo, né, se você de ficar realmente induzindo a mulher para isso, por aquele outro lugar, que é também um trabalho nosso, né, de guia, né, ali naquela travessia, né. Então, claro que a gente vai encontrar momentos em que a mulher vai precisar de sugestões, né? Sim. Porque não é simples deixar também um bebê sair pela vagina, né? Isso também Sim. é uma permissão que a mulher vai tendo que entender, né? Entender a intensidade daquela sensação, né? Que é tão diferente, é tão única, né? Ela nunca viveu isso, né? Então a gente tem uma tendência a botar nomes, né? Que não são difíceis, né? De dor, claro que dói, né? Mas existe também uma questão de intensidade nunca vivida, que é aonde quero chegar com essa reflexão, né? Como é viver algo que você nunca viveu no corpo? Exato, né? É por isso que voltando ao início da live, quando você falou da questão das mulheres, da dança do ventre, que aconteceu, da questão da dança do ventre, que você falou, elas eram elas eram preparadas, elas faziam a dança para não terem, para poderem estarem no parto bem, né? Elas tinham que agradar a deusa, não era isso que você comentou, né? Então, assim, Sim. Como você, como mulher, se prepara para um momento único, né? E que de novo, não é você se preparar, é você se permitir viver aquilo. Porque eu acho que entra nessa confusão. Como você se permite, que a palavra permissão é belíssima. Porque é permitir esse corpo se abrir, é permitir esse corpo sentir, é permitir você ir para outro lugar, né? Não tá no controle. É você sair da sua casinha e ir para um lugar mais, né? Nesse lugar límbico, nesse lugar de memória, de abrir todos os seus corpos, que é que a gente fala tanto que depois esse corpo tem que fechar, porque abriram todos, né? Então, assim, como é permitir tudo isso? Você tem que estar muito, muito disponível, que é uma palavra que eu gosto muito de usar. Sim, disponível é uma palavra, é uma preciosidade. Porque eu acho que o que a gente está falando é que existe um atrapalhamento, né, com relação a expectativas, imagens, né, muitas imagens, muita história que assim é melhor do que de, né? Você está construindo, a mulher está construindo a sua própria trajetória com aquela criança que ela está gerando e que está trazendo ao mundo, né? Então esse é um campo que deve ser livre de expectativas. É óbvio que a gente tem expectativas, né? Mas eu acho que a gente está inserido, né, nesse corpo social algo que intoxica muitas mulheres. De imagens de histórias alheias, às vezes até a sua própria história no outro parto, são desafios da nossa era, né? Da mulher que pare agora, né? A mulher que pariu em 1870 tinha outros desafios, né? Sim. Então, isso é inerente ao nosso momento, que a gente está cheio de
Imagens. Sim. E informações Imagens. rápidas também, né? Imagens e Sim. informações rápidas. Então, você vai criando estruturas de memória, porque isso que a gente é uma coisa muito doida, gente. Que quando a gente está, a nossa mente, ela está sendo bombardeada por esses pixels das Uhum, imagens de computador. E essas imagens, elas têm uma velocidade, elas vão muito rápida para o nosso centro de memória. Então, a gente não tem uhum. noção do impacto dessas imagens para nossa memória. Sim. Quando eu tenho oportunidade, né, no pré-natal, de fazer essa limpeza, quem pariu comigo sabe que eu falo muito dessa coisa, para de ler, não entra. Quem pariu há de 5 anos para cá, né, que foi quando teve realmente essa enxurrada, né, do Instagram, das imagens e tudo mais. Agora, lembrando que o sistema límbico é aonde também fica guardada o limbo da nossa memória Sim, também. pois é. Então, é uma área, né, as intensidades corporais, elas precisam ser anárquicas, elas precisam estar livres no parto, elas não podem ser julgadas. E elas não podem ser julgadas pela própria mulher, de preferência, né? Que eu acho que é a grande batalha que eu tenho hoje, assim, é trazer um pouco isso, é trazer para a sua experiência, para... Bem, é o desafio das parteiras, das enfermeiras obstétricas hoje, né? É isso, né? É um movimento lindo, né? De que a gente ganhou muita coisa, né? De 20 anos para cá, de 10 anos para cá, eu acho, ficou mais forte. Agora é tirar, porque mulher adora uma história com final feliz do jeito dela, né? Sim, né? O príncipe perfeito. Do jeito dela, né? O cara é o príncipe perfeito, é o parto perfeito, é o casamento perfeito. Claro que a gente quer o melhor pra gente, mas a gente também tem que entender que o parto é do campo da experiência e intensidade e imanência, né? Sim. Então, a mulher vai parir com tudo, né? Ela não vai parir com 9 meses desde que ela vai parir, né? Com toda a história dela até aquele momento. É exatamente isso. Exatamente isso. E como que ela vai estar lidando com toda essa história, né? É uma coisa que a Nauli fala muito isso, né, Kira? Tipo assim, durante sua gestação, vai lembrando, vai pensando nas suas lembranças, vai trabalhando tudo isso, para elas não chegarem só no parto. É uma coisa que eu falo também para as minhas mulheres, né? Não, porque muitas vezes elas são pegas de surpresa daqueles substratos antigos, né? Sim, corpo, né? É, corpo. Corpo, né? Qualquer Angel, né? E quem se propõe a fazer um trabalho mais sensível, né? De corpo, no sentido de consciência corporal, uma aula de Feldenkrais, uma aula né, de eutonia, É, né? É um lugar que você encosta em mil questões o tempo inteiro, né? Então, nas aulas lá da Angel, volta e meia tinha alguém chorando, porque são fluxos do corpo que você mexeu, né? São memórias que estão lá na articulação coxo-femoral. é, É alguma energia que ficou parada ali nos isquios tibiais. sim. E a gente, quando tá tocando nesse parto, a gente tá tocando no íntimo da mulher, né? Não só no íntimo desse assoalho pélvico, dessa pelve e tudo mais, mas nesse íntimo da alma, né? Sim, São essas lembranças, são essas memórias. Então, assim,
Quando a gente está falando de corpo e movimento no parto, a gente está falando desse ser integral. Sim. E não é simples a gente trabalhar com isso. Tem muita gente que acha assim, ah, que bacana! E a gente sabe que você está mexendo assim numa caixinha de Pandora. Sim, porque a gente deve lembrar que quando a gente fala de inconsciente, eu não sei, vale aí até um exercício, né, para todos que estão aí. Quando você pensa em inconsciente, você pensa em quê? Aonde está o inconsciente para você, né? Geralmente o inconsciente tá na cabeça, assim, né? Mas, assim, eu já pensei assim, eu ainda tenho que fazer esse caminho de... Não tá aqui. Meu inconsciente tá aqui nessa pele, tá no meu punho, tá nas minhas vísceras, nos meus tendões, né, nos meus processos fisiológicos. Esse é o inconsciente. O corpo é inconsciente. Lindo, maravilhoso. Que incrível. E como que você está vendo esse movimento? Porque a gente daqui a pouco não vai ter que vai terminar. Temos só 4 minutinhos. Como você está vendo esse movimento agora, né, de parir no meio de um lugar de isolamento, de aprisionamento, Kira? Do Covid? Isso. Olha, a etapa que eu vivi atendendo os partos no Covid, a minha experiência foi toda muito positiva no sentido que as mulheres chegaram, pariram e voltaram para casa. Eu não tive nenhum parto ralado durante o período de confinamento. Eu agradeço, fico tipo nos meus agradecimentos diários. Agora que eu estou começando a viver partos mais ralados, partos mais difíceis. Tá. Eu estava curiosa nisso, porque eu atendi uma pessoa, não atendi muita gente nessa questão. Não, para mim foi muito isso, assim. Não sei, não sei, é um mistério misterioso. Comigo, pelo menos, que a gente nunca sabe, né? Não. Você falou, é a caixinha. Agora, de um mês, 2 meses para cá, o negócio ficou um pouco mais difícil. Porque eu acho que também eu posso fazer a relação dessa tensão de espera até o nascimento e não pegar Covid, né? É uma coisa muito tensa, né? Sim. Então, cada corpo vai ter uma expressão diferente. Também a gente tem um cansaço também da gente da linha de frente, né? Sim. Foi muito exaustivo tudo, assim. Eu me lembro que logo que fechou, que eu tô morando em Niterói, a ponte fechou, né? E o Uber não estava parado para cá. Então, até eu encontrar uma cooperativa para me levar para os partos e voltar para casa, era uma tensão. Deu tudo certo, eu consegui achar a cooperativa e tal. Então, assim, eu me lembro que eu tive até eu fui por um parto que acabou numa cesariana, eram gemelares. E eu estava tão tensa, que assim, tudo que eu encostava eu ficava lavando meu rosto com um sabão, com aquela N95, sei lá, eu fiquei umas 10 horas com aquilo, eu comecei a saturar. Sim. Baixo, eu comecei a passar muito mal. Assim, eu tava saturando a 94. Eu acho que eu estou bem. Eu tava lá na sala de cirurgia e eu falei pra gente ver a saturação, porque eu acho que eu não sei, não tô bem não. 94, o normal é 100.
Para você ver, eu precisei sair dali, fui para o vestiário, tirei a máscara